Logo a vez de Hermann Belford chegou. O anunciante falou: "Agora é a vez do Marquês Belford. Qual dama gostaria de formar o casal para a equipe?" Várias delas levantaram as mãos. No entanto, o Marquês continuou com o mesmo semblante. O homem que anunciava achava estranho, pois Belford era bastante popular. Várias das damas observavam Alexandra, esperando que a qualquer momento ela também levantasse a mão. Pensava Alexandra. Loucas! Estão todas loucas se pensam que eu vou levantar minha mão. Era estranho, pois até mesmo o Marquês olhou na direção dela. Parecia que estava esperando sua atitude, como se precisasse que ela se juntasse às outras e implorasse pela atenção dele. Ei, para de me olhar assim, que estranho! O pior de tudo, ela o achava pouco atraente, nem sequer tinha a postura de um homem respeitável, apenas um moleque qualquer. Nem sequer Ariel levantou a mão. Ninguém queria o Marquês. A única pessoa que eles achavam que jamais ficaria sem aquela oportunidade era a protagonista. No entanto, nem ela nem Ariel mostraram interesse em Belford, que, sendo assim, caminhou até a direção da senhorita Cecília. Foi então que Alexandra notou. Parecia que os dois pombinhos apaixonados não estavam tão apaixonados assim. Bastou ela largar o osso e Ariel também não quis mais aquele cachorro inútil. Aquilo a assustou. Eu apenas estava levando o momento. Ao notar que Ariel não tinha escolhido o Marquês Belford, Alexandra arregalou os olhos e passou a olhar a irmã de forma estranha. Ariel, por sua vez, olhava para Alexandra como se dissesse: "Ei, sua ordinária, está vendo? Eu ganhei." As duas não precisavam sequer falar, era apenas trocar aqueles olhares ácidos para uma entender o que a outra queria dizer. Se era um jogo de tabuleiro, sinceramente, a protagonista não tinha dado os passos certos, mas agora era sua vez novamente de jogar. Foi tarde demais que o anunciante chamou novamente. Por último, o Grão-Duque. Quem gostaria de fazer uma associação em um par para a caça desta competição? Diferente de quando era a vez do Marquês Belford, todas as damas ainda restantes ficaram caladas. Parecia que estavam profanando uma blasfêmia. Quem, em sã consciência, escolheria aquele grão-duque misterioso e com cara de assustador para ser par naquela caçada? Todas pensavam, só pode ser louca a pessoa que quiser formar uma aliança com aquela pessoa sinistra. Ela estava no meio, escutando tudo, até que abriu um leve sorriso. Ela elevou a voz. Eu, Alexandra, a segunda princesa, pretendo fazer uma aliança com esta pessoa. Eu e o Grão-Duque formaremos um casal para essa caçada. Ela teve que fingir não estar vendo todos aqueles olhares. Era como se as pessoas quisessem fulminá-la. Até mesmo o rei achou estranho. Alexandra! Assim é que ela era chamada pelo rei. Isso não é lugar para brincadeiras. Você está sendo grosseira com o Grão-Duque. Peça desculpas. Ela precisou ser convincente diante do pai. Calma, pai, não é o que está pensando. Não é uma brincadeira. Eu realmente pretendo me associar ao Grão-Duque. Faço isso em nome do meu pai, Vossa Excelência. É claro que eu não fazia isso por causa do rei coisa nenhuma, refletiu. Ela queria apenas se garantir. Já que ele era uma pessoa mal vista, ele não tentaria derrubá-la ou golpeá-la pelas costas se tivesse a oportunidade. Também notou que, assim como ela, ele também era alvo de várias risadas. E ela sabia que, assim como aconteceu com ela no passado, ele também deveria estar com autoestima trincada. Todos os sentimentos ali estavam à flor da pele. William, seu irmão mais novo, estava chateado, não queria que a irmã fizesse uma coisa tão ridícula. Alexandra sabia do joguinho que o irmão tinha feito. Isso é todo por causa do meu irmão, William, que teve a brilhante ideia de que a família real também participasse, ela disse agradecendo ironicamente. O apresentador perguntou ao Grão-Duque se ele aceitava a solicitação da princesa Alexandra. No momento ele ficou calado. Alexandra ainda estava na frente dele esperando que ele aceitasse. Se o maldito disser não me aceitar, juro que eu parto a cara. Vou te torturar tanto que ninguém mais vai te reconhecer. Aquele momento de silêncio constrangedor durou mais alguns segundos. Era agonizante. William queria pegar aquele grão-duque com as próprias mãos. No entanto, não podia. O rei estava olhando. Até que, de repente,
O grão-duque tocou as pontas do dedo nas mãos de Alexandra. Ele disse que sim, aceitava. Ele fez tanto mistério, era como se eu tivesse pedindo ele em casamento. É certo que ele deve se blindar, mas também não precisa ser tão seco assim. O rei ficou aliviado. Aquele momento de tensão finalmente tinha acabado e ele anunciou: como de costume, nesta ocasião, eu, o rei, darei a vocês minhas bênçãos e declaro agora começado oficialmente a competição de caça. Depois das palavras de incentivo do rei, todos procuraram seus lugares. Alguns começaram a arrumar suas barracas e outros olharam seus animais para ver se tudo estava pronto. Mais uma vez, lá estava ela, a protagonista. Assim que saiu de sua tenda, teve a maravilhosa vista da irmã e as suas amiguinhas. Grande merda! Acabei de sair da tenda e já tenho que olhar para a cara dessas bruáquas, pensou. Mas todas elas estavam fingindo que não estavam olhando diretamente para Alexandra. Bom, de certa forma, vocês se divertiram comigo enquanto eu era apenas uma besta selvagem. Mas agora não. Não sou mais aquela que vai deixar vocês pisarem em mim. Mesmo assim, ela abriu um sorriso. Olhem, vejam, todos vocês estão aqui para me desejar boa sorte. Mas não era nada disso. Estavam lá para tentar cutucá-la. Queriam saber por que ela não se ofereceu para fazer par com o Marquês Belfort, já que ele era o grande amor da vida dela. Era embaraçoso para ela ver todas aquelas pessoas querendo o mal dela. Mas, de certa forma, era um alívio ter se livrado daquela pessoa com cara de pamonha. Agora sim, o caminho está livre para Ariel, que faria um bom par com o Belfort. Não quero mal nenhum para minha irmã e nem para o Marquês, mas, de certa forma, torço pelos dois, ela disse antes de se virar para olhar suas flechas. Deu alguns passos, mas foi impedida de caminhar quando a irmã segurou com força o braço. Alexandra, o que pensa que está fazendo? Por que rejeitou o Belfort? Quem você pensa que é? A protagonista levou um susto. Quem eu penso que sou? A pessoa que não quer o Belfort. Pode ficar com ele para você se quiser. Ariel não gostou nem um pouco, pois achava que era responsabilidade da irmã continuar noivada, já que quis tanto o noivado. Olha, Alexandra, eu não te quero mal. Eu apenas vim te prevenir. Aquele homem tem olhos e cabelos negros. É um mau elemento. Não presta para você. Fique longe dele. Foi nessa hora que a protagonista se virou. Ah, querida irmã, tá dizendo isso só porque você também queria colocar as mãos sujas naquele homem e sabe que ele é um dos poucos que não vai te querer. A irmã soltou o braço de Alexandra. Notava que não tinha mais como dominá-la. Olhe, se você quer mesmo fazer par com aquela pessoa estranha, vá. Boa sorte, então. Fazendo cara de santinha, Ariel disse. Como você pode? Eu sou a pessoa que realmente fui traída aqui. Eu estava só segurando o Belfort para você, para que nenhuma outra mulher se engraçasse para cima dele. As palavras de Ariel eram tão absurdas que a protagonista ficou pasma. Era a primeira vez que se via sem uma reação ou uma resposta pronta. Alexandra esperou um pouco, viu que Ariel não falaria mais nada. Ariel saiu murmurando, dando passos pesados e com os punhos cerrados. Ainda assim, ela apenas olhava a irmã se distanciando. Ela é louca! Não demorou muito e ela estava cara a cara com o grão-duque, que apenas a observava. Tudo está pronto. Então já podemos ir? Ela perguntou. Era estranho. Ele parecia um cão obediente. Por que você está parado aí? Não diz nada. Ele tentou dizer alguma coisa e foi sincero. Eu estava calado porque desde o começo achei que você não gostava de mim. Depois de dizer isso, ele apenas continuou a observando, como se esperasse uma resposta imediata dela. Agora fazia sentido. Talvez ele pensasse isso pela forma que ela agiu no outro dia, quando, envergonhada, saiu correndo e o deixou para trás sem dizer nenhuma palavra. Meio sem graça, o Duque, que continuava em silêncio, disse que não havia nada de novo em alguém hesitar se relacionar com ele. Alexandra rebateu. Eu não tenho medo algum, não importa o que as pessoas pensem. Ele não é o que todos falam, pensou ela. Todos diziam que ele era o próprio diabo, no entanto, ele parecia apenas uma pessoa que não tinha autoconfiança. Por que você não me encara mais nos olhos?
Ela perguntou, querendo dizer a ele que poderiam ser amigos. No entanto, ele apenas virou o rosto. Alexandra achava que, além de estranho, ele também era mal educado. Ele se aproximou do cavalo e pediu a ela para se apressar, pois estavam com pressa. Ela o chamou. Ei, você não vai aceitar isto? Na mão dela havia um lencinho, o acessório que as damas davam a um cavaleiro desejando-lhe boa sorte. Quando ele olhou para trás, achou estranho. Aquela mulher é muito esquisita, ele pensou. Mas ela não teve medo algum e caminhou na direção dele. Alexandra falava que ia amarrar o lencinho no braço dele. Já que ele não ia pegar, ela mesma amarraria. Enquanto dizia isso, segurava o braço dele. Notou que ele tinha uma formação musculosa muito boa. É melhor que ele mesmo amarre. Alexandra ficou envergonhada com o toque. Os dois combinaram que seria melhor amarrar o lencinho no arco dele como um talismã de boa sorte. Assim, quando fosse usar o arco e flecha, estaria sempre vendo o tecido. Ele resmungou baixinho. Todas as princesas deveriam ser assim, corteses. O que você disse? Ela perguntou, pois resmungou tão baixo que não tinha ouvido direito. Ele desconversou. Não era nada, pode deixar para lá. Ainda em cima do cavalo, ele olhava de cima para baixo para ela. Alexandra sabia que ele tinha um problema sério e deveria se decidir se seria amigo dela ou não. Ainda sobre o cavalo, ele disse que agradecia pelo apoio que ela tinha dado para ele. E depois, simplesmente saiu com o cavalo, deixando-a para trás. Alexandra continuava pensando nos rumores que diziam que ele era um demônio maldoso. No entanto, ele parecia apenas um cara ingênuo. Enquanto via ele se distanciar, pensava que aquela competição de caça seria bastante interessante. Talvez fosse até divertido. Não demorou muito e foi ouvido o anúncio oficial, a buzina, dizendo que todas as equipes deveriam começar a caçada o mais rápido possível. Alexandra cavalgava em seu cavalo, pensando no que deveria fazer primeiro. Sentia o vento fresco batendo em seus cabelos. Achava que era bom ter escolhido uma roupa mais confortável, ao invés daqueles vestidos apertados que as princesas gostavam de vestir. Para as outras, poderia ser vergonhoso usar uma roupa masculina, mas para ela, calça e uma camisa confortável era mais que bom. Isto é liberdade. Agora começou a pensar no prêmio. Era uma espada bonita e muitas moedas de ouro. Ela achava que não precisava de nada disso, mas seria bom se ganhasse. Queria ver a cara do pai quando ela fosse a campeã. Ele teria que anunciar na frente de todos que ela era melhor. No entanto, algo chamou a sua atenção. Observou que uma pequena caça apareceu diante dos seus olhos. Estava preparada para ver o que sairia da moita. No entanto, era um pequeno cervo. Puxa, os meus sentidos são ótimos, os meus reflexos são melhores ainda, mas não vou atirar nesse pequeno ser. Ela estendeu a mão para o pequeno animal e disse a ele que não era necessário ficar com medo. Ela não era tão malvada quanto os rumores diziam. O animal cheirou a mão dela e fez um carinho. Depois, ela disse: apesar de tudo, eu sou uma besta. Agora ela tinha que continuar a caminhada a pé, já que se empolgou demais e mostrou os olhos dourados para o cavalo. Eu sempre procuro por coisas grandiosas, mas na primeira vez que me arrisco a brincar com um animalzinho filhote me dou mal, pensou. Depois sentiu algo estranho. Tinha a sensação de ser mais ágil do que o corpo parecia. Por que não começo a saltar nessas árvores como uma esquila louca? E foi o que ela fez. Começou a pular de galho em galho. Era tão rápida que conseguia sentir o vento no rosto e no cabelo. Aquilo soava melhor do que todas as liberdades. Ela se deu um tempo para respirar. Lá do alto de um galho, podia ver muito bem algumas pessoas maliciosas tramando coisas ruins lá embaixo. Que tipo de pessoas são essas? Eles estavam tentando um tipo de trapaça. Parecia que estavam falando de uma coisa muito importante que um deles tinha pedido a um ferreiro habilidoso para fazer. Quando um perguntava: mas se uma pessoa, em vez de uma besta, cair nessa armadilha, o que acontece? O outro disse:
Aí não é nosso problema, mas não poderemos perder essa oportunidade de capturar uma grande besta demoníaca e ganhar alguns pontos. Foi nessa hora que eles viram um pé voando com tudo na direção deles. O resto do corpo logo apareceu. Era a protagonista que estava ali para dar um certo incentivo para que eles ficassem mais espertos. Eles ficaram assustados. Como uma mulher pode ser tão veloz e malvada desse jeito? O rapaz que foi atingido logo caiu, agraciando o rosto no chão. Os outros pensaram: não vai demorar nada e seremos os próximos. O homem que estava no chão falou: você sabe com quem está mexendo? Ela não queria saber, apenas ficaria ali para caso eles precisassem de uma orientação. Depois de aquele momento, Alexandra olhava de cima para baixo para os 3 ratinhos. Ela sabia que príncipes de outros reinos participavam daquela competição, e ali estavam 3 bastardos. Ela sabia muito bem o nome de cada um deles. No momento atual, vocês acham que Daigong está associado a quem? Perguntou usando um termo de realeza. Um deles, tentando ganhar a confiança da segunda princesa, falou: calma, eu não sou nenhum rato, eu sou filho do Duque Manuel, por isso a princesa deveria me tratar melhor se não quiser que eu reclame. Foi nessa hora que Alexandra o olhou. Realmente ele tinha traços que lembravam muito a irmã, Rafaele. Os dois têm uma pele pálida como 2 lagartixas. Ela não podia deixar passar. Colocou a mão na empunhadura de sua pequena espada e a arremessou próximo do pescoço da pessoa que estava caída no chão. Contou 1, 2, quem será o próximo? Ela puxou a espada novamente para si e disse: da próxima vez não irei acertar o chão, e sim a cabeça de um de vocês. Os 2 que não tinham caído ficaram desesperados. Calma, espere um pouco. O que estava no chão ficou ainda mais atormentado. Depois de ter tirado deles algumas informações e achar que estava no caminho correto, ela continuou andando, deixando aquelas 3 pragas de lado. A informação era que continuasse direto no noroeste do bosque. Contavam que era lá que tinham instalado a tal armadilha muito perigosa. Alexandra se lembrava de ter dito a um deles: se você me fizer perder o meu tempo e eu não encontrar essa tal armadilha, você será punido. E talvez o seu pescoço não resista por muito tempo grudado no seu corpo. Você entende, né? Aquela confusão poderia ser rapidamente acabada se eles apenas tivessem dito a direção certa. Lá estava ela, no tal caminho do bosque que eles tinham dito. Procurava, mas não estava achando nada do que eles tinham falado. Diziam que era um trabalho gigantesco e eu não estou vendo nada. Naquele tempo em que ela não conseguiu encontrar a armadilha, só pensava que era bom se ninguém passasse pelo local. No entanto, se deixou levar um pouco pelo céu azul e pelo vento gostoso que batia no rosto dela. Mas assim que notou que estava procurando com ansiedade não só a armadilha, mas torcendo para que o grão-duque não caísse nela, ficou atormentada com o pensamento. Eu não tenho por que pensar nele. Chega, não vou mais gastar o meu tempo pensando em outras pessoas que não sejam eu mesma. Para melhor conclusão de seus pensamentos, ela resolveu esbofetear seu rosto dos 2 lados. Com o incentivo disso, voltou ao raciocínio lógico. Pronto, assim está bem melhor. Posso me responsabilizar pelos meus atos apenas pelos meus. Caminhava, mais autoconfiante. Dizia para si mesma que estava segura e terminaria aquilo de uma vez. Foi quando pisou em algo. Um círculo mágico começou a emanar luz assim que ela pisou. O olhar dela logo se intensificou, e um olhar de fera selvagem olhava para baixo. Foi quando viu que o solo que antes tinha uma grama verdinha e era gostoso de pisar, tinha se tornado num lamaçal. Ela tentou sair dali usando mana, mas quanto mais tentava, pior ficava, mais se afundava. Estou arruinada. Ela já estava próxima da cintura. Sua espada não funcionava, usar mana não estava funcionando, simplesmente estava ali. Talvez afundasse até morrer. Como posso cair numa coisa dessa? Como fui tão tola? Gritou e gritou até que já estava submersa até na altura dos braços. Calma, eu não posso ter tanta má sorte assim. Alguém virá me salvar. Afundou mais um pouco enquanto pensava nisso. Foi então que pensou: não tem mais jeito. Tá tudo acabado. Agora que tinha encontrado um lugar bom para viver, uma beleza e bastante dinheiro, irei partir deste mundo. Ela estava furiosa e não tinha o que esconder isso. Foi então que se surpreendeu ao ver quem estava à sua frente. Só tinha visto uma silhueta de alguém.
Oi, ei, você aí? Pode me ajudar? Gritava. Mas quando viu a pessoa, mudou de ideia. Não queria mais que a pessoa a ajudasse. Ela preferia se afundar naquele lamaçal movediço. Seria melhor do que ser salva por esse nojento do Marquês Belfort. Não, não, pode esquecer. Não preciso mais de ajuda. Estou bem. Daqui a pouco eu mesma saio daqui. Por que de tantas pessoas tinha que ser justo esse marquês inútil que passou por aqui? Parecia que era um castigo do destino. Ela estava chateada. Depois falou para ele: isso foi só uma piadinha que aqueles sujeitinhos fizeram. Ela olhou, mas o marquês sequer se movia, nem para frente nem para trás. Apenas a observava. Querido, você só tem você. Pode ser você mesmo quem vai me tirar daqui. Eu até te recompensarei. Ele observou mais um pouco e caminhou na direção dela. Ela até se alegrou um pouco. Ufa, ele não é tão inútil assim. Foi quando ele se virou e ela imaginou que ele simplesmente iria embora. De certa forma, não era tão decepcionante. Ela sempre esperou o pior dele. Mesmo assim, ela resolveu ameaçá-lo. Já ia morrer mesmo? E você sabe o que está fazendo? Está deixando a segunda princesa. A família real não vai te perdoar. Como se atreve? Olhe para mim. Volte aqui. Aos berros diziam o nome dele. Marquês Belfort, volte aqui. Ele simplesmente olhou bravemente, parecendo que só estava encarando